Então, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos para começar mais uma palestra agora, tá? E hoje essa palestra a gente vai ser uma mesa redonda, né? Um bate-papo. Convidei o professor Guilherme Vivaldi, né? Que ele é consultor organizacional de algumas empresas, especialista em gestão estratégica, professor do Grupo Unis, trabalha na CIV. Tem também o professor Pedro Portugal, né? Que é nosso professor aqui. O Guilherme é professor na EAD, professor Pedro Portugal também professor na EAD presencial, nos cursos presencial e curso à distância do Unis. E o professor Marcelo, que trabalha com o Guilherme, com o professor Pedro, e fazem parte do GESU, que é o Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, na onde os três aí vão bater um papo aí nessa uma hora aí com a gente, nesse tempo em que a gente vai ficar junto, sobre a economia do sul de Minas, né? Alguns contextos, desafios, perspectivas com relação a tudo isso que a gente tá vivendo aí nesse momento. Então, gostaria de agradecer logo de cara ao professor Guilherme, ao professor Pedro e ao professor Marcelo, a disponibilidade de vocês para poder bater um papo aqui com os nossos alunos e com os nossos convidados, ok? Guilherme, Pedro, Marcelo, tá liberado então, valeu? Valeu, Thiago. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer aí estar com vocês nessa semana da educação à distância. A convite aí do professor Thiago. Alguns de vocês já devem ter tido aula comigo, outros podem ter, com o professor Pedro também. E o assunto é extremamente pertinente. Então, nós vamos explicar um pouquinho como funciona a economia do sul de Minas, vamos falar de indicadores, vamos falar de perspectivas, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, e já já o professor Marcelo e o professor Pedro vão falar com vocês aí também. O professor Thiago ele já fez essa introdução, explicando aí para vocês do que se trata o GESUL. O GESUL, ele surgiu de uma inquietação minha, do professor Pedro, no final do ano passado, sobre indicadores, né, professor Pedro, sobre a nossa região, entender melhor a nossa região, porque nós temos informações em âmbito federal, estadual, mas nós entendemos que as regiões têm características diferentes, as cidades têm características diferentes em situação econômica que requerem estudos específicos, aprofundados, e que possam ajudar tanto aí as conduções municipais, prefeituras, instituições, a conduzir melhor os municípios, entender melhor a sua economia. E para isso a gente precisa de indicadores, precisa de estudos. Assim, nós iniciamos no final do ano passado esse grupo de estudos econômicos. Convidamos o professor Marcelo, que tem aí também experiência na vida acadêmica, experiência com consultoria, já foi servidor público, então entende da questão financeira do Estado, e isso veio a contribuir muito ao projeto. E aí, Tiagão, uma novidade que um ex-aluno do Grupo Unis, ex-aluno nosso, que é o Júlio Marcelo, ele foi um dos alunos do curso de administração EAD do Unis, e ele está compondo agora como membro convidado do GESUL também, atuando aí com a gente com algumas análises também. Que bacana, Guilherme. Muito bacana, né? Então, essa ligação. Bom saber que o trabalho seu, do Pedrinho, nosso, gera frutos positivos. Sem dúvida, né? Então, gente, o curso possibilita essas coisas, né? Essa atuação mercadológica, e a economia ela é tão importante para os cursos de gestão,
E a gente vê aí, ainda mais no mundo de hoje, como as coisas estão correndo, que isso é mais que necessário. Bom, não vou ficar gastando muito tempo falando sobre isso, eu vou já começar explicando um pouquinho sobre o sul de Minas para vocês. Pessoal, o sul de Minas, ele tem hoje 155 cidades, é uma região grande, é uma das regiões mais prósperas aí do estado de Minas Gerais. E nós temos aí quase 3 milhões de habitantes somente nessa região. São denominados aí pelo IBGE, as micro-regiões de planejamento, são 11. Então, nós temos aí a região de Passos, região Alfenas, Varginha, região de Lavras, a região de Andrelândia, de São Lourenço, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso. Então, é composto por essas micro-regiões, essas regiões têm em torno ali entre 8 a 16 cidades, cada uma dessas regiões, e cada uma dessas regiões com características econômicas bem diferentes e com potenciais muito diferentes. Então, se você observar, a região de São Lourenço, uma região muito ativa voltada ao turismo, ao meio ambiente, a região de Pouso Alegre, como o professor Pedro vai demonstrar para vocês também, muito voltada à questão industrial, Santa Rita do Sapucaí, hoje muito voltada às questões de inovação, e a nossa microrregião Varginha, que tem 16 cidades, que tem duas das maiores produtoras de café do Brasil, que é Campos Gerais e Três Pontas. Então, são características diferentes, e por isso nós decidimos entender melhor tudo como funciona essa economia. E se a gente falar das grandes e pequenas cidades, de 155 cidades que nós temos, nós listamos aí para vocês. As maiores cidades, Poços de Caldas é a maior cidade do sul de Minas, tem aí mais de 166 mil habitantes. Depois nós temos a cidade de Pouso Alegre, Varginha, Passos e Lavras. Essas são as 5 maiores cidades da região. As menores. Então, a menorzinha cidade que nós temos no sul de Minas é uma cidade chamada Senador José Bento. É uma cidade com apenas 1.545 habitantes. É bem pequenininha, né, pessoal? 1.500 apenas. Temos a cidade de Consolação, Seritinga, Serranos e Passa 20 como as menores cidades. Economicamente, o que isso significa, pessoal? Significa que pode ter mais oportunidade de empregos, pode ter mais empresas ou menos empresas nestas cidades. Inclusive, as questões de repasses financeiros, inclusive com o professor Marcelo vai explicar essa questão dos repasses recebidos dos impostos pelas cidades e como que isso impacta, né, no desenvolvimento de cada um dessas regiões, ok? Então, a ideia era dar um contexto inicial, explicando para vocês um pouquinho dessa região tão diversa, e agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo aí, o professor Marcelo, para explicar a questão do emprego aí nos últimos anos. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E aproveitando aí, né, dando continuidade no que o professor Guilherme estava trabalhando, um dos nossos estudos, né, sobre o saldo de empregos em cada município, né, e aí, né, também em cada micro-região que compõe o sul de Minas. Esse gráfico, ele mostra aí para vocês, na linha amarela, né, o saldo de emprego da região sul de Minas ao longo aí de uma série temporal grande, né, de 2007 a 2019. Né? E vocês podem perceber que 2015 tem uma particularidade, né, de fechamento de saldo negativo de forma mais substancial, mas a grande maioria dos períodos
o saldo de empregos é positivo, né? O que economicamente é muito favorável para a nossa região e mostra realmente o quanto a região é promissora, uma vez que o número de admissões foi maior que o número de demissões. Né? As duas linhas acima, né, as linhas azuis e vermelhas, mostram, né, as oscilações entre admissões e demissões. Esse gráfico tem um panorama geral, né, de como comportou o fluxo de desligamento e de admissões ao longo desses anos, de 2007 a 2019. E o ano mais recente, né, que a gente tem esse levantamento de dados, que é 2019, mostra um saldo positivo para a região interessante. Existem, pessoal, nesses municípios, grandes diferenças. Aqui é o saldo da região toda, de todo o sul de Minas. Então, muitos municípios fecharam com saldo positivo, né? Outros não fecharam com saldo positivo, né? Tiveram mais demissões do que admissões, mas é um dado relevante, de grande importância para a mensuração de dados econômicos e até mesmo para a verificação de aspectos que estão ligados diretamente a consumo, né, a renda no local, né, a estímulo e fomento para a empregabilidade e criação de empresas, enfim, né, um dado que tem uma informação interessante a nos dar, né, referente à admissão. Aí no seguinte a gente fez um levantamento, no slide seguinte, fizemos um levantamento aí também, né, para vocês conhecerem quais foram os cargos, né, que mais reincidiram contratações, né, e o número desses cargos, né. Eu quis trazer essa informação porque eu achei pertinente, porque pelo cargo onde se teve maior número de admissão, também dá para a gente perceber alguns perfis das cidades que mais contrataram. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, liderando o ranking aí, a cidade de Pouso Alegre, né, com mais de 5 mil admissões somente para o cargo de alimentador de linha de produção. Então, né, como o Guilherme já disse, mas o Pedro também vai abordar mais à frente, mostrando aí Pouso Alegre, né, com um perfil um pouco mais industrial. Na sequência, aparece aí Varginha e São Sebastião do Paraíso, com o maior número de contratações para trabalhador da cafeicultura, e o mesmo vai acontecer ali com Alfenas e a região de São Lourenço. Então, também o número mais considerado, o cargo mais contratado. Poços de Caldas, né, característica também da cidade, né, com um comércio varejista forte, já apresenta aí também o maior número de cargos para vendedor da área varejista. E aí, na sequência, vão aparecendo outros municípios, alguns com tendências mais agro, né, mais agropecuárias, seja no café ou não, né, outros com tendências mais ligadas a serviços, como comércio, e a questão de Pouso Alegre, mais vinculada à indústria. Mas ambos os casos, né, também mostrando para a gente comportamentos econômicos destes municípios e, por consequência, da região. Um outro dado interessante que a gente trouxe é o valor do salário médio com base nos maiores salários de cada microrregião. Então, a gente fez um levantamento, né, de quais foram os maiores salários, né, compatibilizados com os cargos de cada microrregião, e a gente extraiu uma média desses valores para a gente ter uma base de renda nesses municípios, né? E chegamos aí, pelas microrregiões, Poços de Caldas apresentando o maior valor médio. Então, não quer dizer necessariamente, pessoal, que o maior salário esteja lá, é uma média, tá? E uma média não só da cidade de Poços de Caldas, mas da microrregião de Poços de Caldas. Mas é que apresenta o maior valor médio, na sequência Pouso Alegre, Varginha, Passo, Santa Rita e assim sucessivamente. Estão todas as microrregiões aí. E a gente percebe, né, que destoa muito os valores, por exemplo, da microrregião de Andrelândia, que nesse caso, nesse exemplo, mostra um potencial menor, provavelmente de renda, de consumo, né, o que afeta e tem um impacto econômico considerável aí nesse município, tá? Então, esse panorama breve, né, que trouxemos sobre emprego, ele vai fazer um link,
aí na sequência com todos os aspectos que serão abordados pelo professor Guilherme, pelo professor Pedro, e que impactam diretamente na economia da região, dos municípios e das micro-regiões. Eu vou passar a palavra aí para os demais professores. Bem, pessoal, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, e obrigado também à Gestão da Educação à Distância do UNES pelo convite feito a nós. Bom, um outro dado que nós estamos trazendo, depois de falar um pouquinho sobre a questão populacional e quem são os principais municípios da região sul de Minas, em termos habitacionais, e depois o professor Marcelo trouxe para nós a questão referente à empregabilidade e os salários mais altos, em média, pagos por cada microrregião. Aqui nós temos uma demonstração de como foi o comportamento do crescimento econômico da região sul de Minas, comparada com o crescimento econômico do Brasil. E aqui, quando nós falamos em crescimento econômico, nós estamos falando do Produto Interno Bruto, do PIB de cada município. O problema é que aqui nós temos uma questão a ser levantada, pessoal. Infelizmente, isso é um problema sério que nós temos a nível Brasil. Algumas estatísticas, elas não são tão atualizadas. Por exemplo, o Produto Interno Bruto a nível nacional, ele é publicado, divulgado de 3 em 3 meses. Aí sempre referente ao ano atual. Quando nós passamos essa análise para nível municipal, essa divulgação, ela tem uma defasagem de 2 anos. Ou seja, no final de 2019, foi divulgado o Produto Interno Bruto dos municípios de 2017. Então, esse número de 2017, ele é o último resultado em termos de crescimento econômico que nós temos para os municípios, e aqui a gente trouxe o agregado do sul de Minas. Não analisamos especificamente cada município, mas o agregado das 155 cidades. Mas o que nós podemos perceber aqui, nesse corte temporal que nós realizamos, de 2010 até 2017, é que o sul de Minas, no agregado, ele cresceu a níveis maiores do que o crescimento econômico nacional, do que o crescimento brasileiro. Isso é um ponto positivo para a região sul de Minas. Mesmo nos momentos em que houve a recessão, 2015 e 2016, não chegamos a ter PIB, queda de PIB, ou seja, PIB negativo no sul de Minas como um todo, tá? O agregado sul de Minas, certo? Mas tivemos uma diminuição do nível de crescimento. O que a gente percebe, analisando esses dados, e é importante a gente salientar o seguinte, quando nós fizemos o cálculo do crescimento econômico, aqui os dados do sul de Minas, a gente faz a deflação, a gente deflacionou a série. O que significa deflacionar a série? Nós tiramos o efeito do aumento de preços, então aqui é aumento de produção, realmente. O que nós podemos verificar aqui é que o sul de Minas, ele acompanha o que ocorre a nível nacional, mesmo com níveis de crescimento mais altos, mas ele acaba, vamos dizer assim, seguindo o que é a tendência do Brasil. Quando o Brasil teve o maior nível de crescimento econômico desses últimos anos, que foi 2010, sul de Minas também teve o maior nível de crescimento econômico, acima de 20%. Depois, em 2011, houve uma queda do nível de crescimento brasileiro, houve uma queda também do nível de crescimento sul de Minas. E isso é notado, com exceção do ano de 2014, quando o Brasil já começa a entrar a nível nacional num nível de baixo crescimento, foi de 0,1%, o sul de Minas ainda conseguiu um crescimento econômico considerável no ano de 2014, para depois ter uma queda no nível de crescimento em 2015, uma pequena recuperação em 2016 e uma boa recuperação em 2017. A grande questão é que nós só vamos ter uma ideia, por exemplo, do impacto do que está acontecendo agora em 2020, em função da pandemia,
só daqui a 2 anos no que tange a questão de produto interno bruto. Isso é um problema sério que nós temos da mensuração do produto interno bruto a nível de municípios, a nível de regiões, ok? Bom, pessoal, aliado ao que o professor Pedro disse, quando se destaca as questões de crescimento econômico de uma região, tem um trabalho que a gente realizou junto, eu e o professor Pedro, no nível do mestrado aí da instituição, para discutir o quanto que a inovação ela é capaz de elevar o crescimento econômico das regiões. Então, a propriedade intelectual, e aqui a gente fala sobre as questões de depósito de patentes, de marcas, de desenhos industriais, que são embalagens, protótipos, tudo isso são inovações que são colocadas no mercado, que são capazes de alavancar o crescimento econômico daquela cidade ou daquela região. Quanto mais inovadora, mais patentes e mais marcas serão registradas. Então, nós levantamos aí, na base de dados do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui do Brasil, como que foi o comportamento do sul de Minas referente às inovações no decorrer de 17 anos. Como o professor Pedro disse, temos uma defasagem, não temos os dados 2020, 2019, é a linha temporal que é possível neste momento. Então, observem que desde o ano 2000 até em torno de 2007, praticamente ficou estagnada a região no que se diz a inovações. Então, estava na faixa ali de 500 a 600 registros de marcas ou patentes. E depois isso teve um pico, ela estabilizou, e depois de 2012 ela tem um salto muito interessante, né? Ela chega aí a dobrar de 2012 para 2013, chegando até em 2017, com a região aí do sul de Minas, a 155 cidades, tendo aí 1.740 depósitos de propriedade intelectual, mostrando aí que as cidades da nossa região, nos últimos anos, têm buscado inovar mais, e essa inovação ela pode trazer, principalmente no setor industrial, mais crescimento, que vai gerar mais empregabilidade. Eu listei aqui para vocês as cidades que são mais inovadoras, aquelas que têm mais registros no INPI, no sul de Minas. Em primeiro lugar, a cidade de Poços de Caldas. Em segundo lugar, a cidade de Varginha. Depois temos Pouso Alegre, Itajubá e Passos. Quando levanta-se esse estudo, muitas pessoas falam, e Santa Rita do Sapucaí, com o Vale da Eletrônica? Ainda não chegou no patamar das demais cidades. E eu vou explicar o porquê, pessoal. Vejam aí nesse gráfico ao lado que a participação desses elementos, né, ou marcas, ou patentes de modelo de utilidade, ou de uma invenção totalmente nova, 95% são marcas. O que é marca? É apenas o nome do produto, o nome comercial do produto. Então, desses 1.700, 95% foram registros de novas marcas. O restante foi referente às patentes. Então, em volume de marcas, Varginha, Poços de Caldas, por ter um comércio maior número de empresas, evidentemente, mais possibilidades de registrar suas marcas. As invenções ainda estão em pequeno volume, se comparado a outros estados, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Mas são números que mostram já um crescimento de inovação na nossa região. E buscando lá no conceito de um autor chamado Schumpeter, ele diz que essa inovação, esse empreendedorismo é necessário para que a economia possa se movimentar. Então, a gente tem esse histórico
na nossa região das cidades que mais vão atuar aí. E é outro elemento que vai ser explicado pelo professor Pedro, que também estimula o crescimento da região, são as exportações, não é, professor Pedro? Sim, professor Guilherme. Aí na tela de vocês agora, nós estamos apresentando o comportamento de 2010 até 2019 da balança comercial sul de Minas, onde todos os 155 municípios somados. O que a gente pode averiguar aqui? O sul de Minas ele é superavitário na balança comercial, ou seja, ele exporta mais do que importa. No entanto, esse saldo positivo nos chama a atenção, uma coisa que nós ainda estamos aprofundando bastante aqui os estudos no GESUL, que esse saldo positivo ele vem, a certo ponto, diminuindo nos últimos anos, principalmente a partir de 2016. A partir de 2016, vocês podem notar, pelo gráfico, que há uma estabilização das exportações e uma elevação das importações. Isso é uma coisa que nós ainda estamos investigando, pesquisando, averiguando, o que ajuda a explicar esse aumento das importações no sul de Minas, mesmo num período em que a taxa do dólar, a taxa cambial, vem subindo bastante, a partir da crise de 2014, 2015, 2016, e até em 2019, quando o dólar também está ali na casa dos R$4, já tinha passado da casa dos R$4, mesmo assim ainda houve uma elevação das importações. E as exportações acabaram que se mantiveram. E aqui essas exportações são medidas em dólar por free on board, ou seja, dólar FOB. Então, a gente acredita que esse aumento aqui nessas importações não foram impactadas pelo aumento da taxa cambial, porque não é uma medida em reais. Às vezes a pessoa pode pensar, não, mas é porque aumentou o dólar em relação aos reais, então a gente está importando mais em reais. Não, aqui a balança comercial já está em dólar free on board, em dólar FOB. Então, realmente, há um aumento em importação em dólares do sul de Minas nesses últimos anos. Quando a gente vai para frente aqui, vocês vão ver uma questão interessante. Aqui nós estamos mostrando os municípios, aqui agora são municípios e não mais micro-regiões, porque aqui a análise tem que ser um pouco mais para município. O que a gente percebeu aqui? Nós levantamos os 5 municípios com maior saldo superavitário da balança comercial no ano de 2019, ou seja, esse é o dado mais recente de balança comercial dos municípios. Então, a gente fez essa averiguação, quais os 5 municípios com o saldo mais superavitário, lembrando que superavitário é quando você exporta mais do que importa. Então, é um saldo positivo de balança comercial. E, por curiosidade, vamos investigar quais são os produtos mais, ou o produto mais exportado, e qual o produto mais importado por cada um desses municípios. O município que tem a balança comercial mais superavitária no sul de Minas é Guaxupé, com mais de 787 milhões em dólares FOB. Tá? Principal produto exportado, ou único produto exportado de Guaxupé, café. 100% da pauta exportadora de Guaxupé é café. Principal produto importado, instrumentos e aparelhos de medicina, cirurgia, odontologia e veterinária. Quando a gente vai vindo, segundo, Varginha. Terceiro, Alfenas. Quarto, São Sebastião do Paraíso. Quinto, Ouro Fino. O que a gente percebeu aqui? Os 5 municípios, o top 5 municípios mais superavitários de balança comercial do sul de Minas, têm a sua pauta exportadora basicamente, ou quase que na sua totalidade, capitaneada pelo café. Praticamente, a pauta de exportação é capitaneada pelo café por esses municípios. Então, aqui a gente averigua uma coisa. Municípios mais superavitários são aqueles que têm no café a sua pauta principal de exportação. Quando nós olhamos para os produtos importados, a gente já percebe que não existe uma correlação ou uma relação direta com o café.
com a exceção única e exclusivamente de Varginha, cujo principal produto importado é adubo fertilizante, que até certo ponto tem uma relação com o café, mas os demais você não vê uma relação do principal produto importado com o principal produto exportado. Isso é uma questão importante, pessoal, que cai na discussão das cadeias globais de valor. É fundamental que uma região, para se desenvolver, ela integre na cadeia global de valor, e integrar na cadeia global de valor é muitas vezes você ter uma pauta de exportação mais diversificada e que os principais produtos importados tenham uma relação com esses produtos exportados. Tá? Então, aqui a gente vê uma dependência muito grande do café na questão da exportação. A outra questão que nós levantamos, que está aí agora para vocês, foi os municípios mais deficitários em balança comercial. E aqui também a gente começou a perceber uma coisa importante. Os municípios que têm uma tendência de serem mais deficitários na balança comercial, eles são municípios de tendência mais industrial. Tem tendência de ter um produto exportado, uma pauta de exportação de produtos de maior valor agregado, uma tendência de ter produtos de bens consumo, bens de capital, diferentemente dos municípios mais superavitários, que é café, que é um produto agro, que é uma commodity. Tá? Então, a gente percebe que o município mais deficitário de balança comercial do sul de Minas é Extrema, com um nível de déficit de balança comercial monstruoso. Mas Extrema é a cidade que mais cresceu economicamente nos últimos anos e se tornou, em 2017, o maior produto interno bruto do sul de Minas. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente analisa a balança comercial, superávit e déficit, porque às vezes a gente leva a tendência de achar que municípios que são extremamente superavitários na balança comercial tendem a ter um produto interno bruto ou um crescimento econômico maior. Nem sempre. Porque é a importância de que a importação tenha uma integração com o produto exportado. Isso a gente percebe em Extrema. É uma das poucas cidades que a gente percebe essa integração muito bem feita. Primeiro, ela tem uma pauta de exportação muito diversa, muito diversificada. E uma pauta de importação também muito diversificada. Veja que o principal produto exportado de Extrema só representa 26% da pauta exportadora. E o principal produto importado só representa 10%. E estão relacionados, porque os circuitos integrados em microconjuntos fazem parte de partes e acessórios de veículos automóveis que são exportados. Tá? Então, isso aqui chamou muita atenção nossa, mostrando que hoje, e isso tem uma relação com a questão Brasil. O Brasil, nos últimos anos, ele se especializou bastante em exportação de commodity e na importação de produtos de maior valor agregado, que fez com que as cidades que são capitaneadas por exportação de commodities acabam sendo mais superavitárias, aquelas que são mais industriais tendem a ser deficitárias no balanço comercial, o que não significa necessariamente um melhor encadeamento na questão da exportação desses municípios mais superavitários, não significa necessariamente um encadeamento produtivo mais forte e nem um crescimento econômico mais forte. Ok? Então, pessoal, agora vamos trazer aqui um pouquinho, falar um pouco sobre arrecadação tributária. Esse é um gráfico também genérico, aí, é o gráfico, né, do sul de Minas. Ele traz uma linha temporal ainda maior e traz um montante de recursos arrecadados, né, via tributos, né, pelos municípios que compõem o sul de Minas. Então, de 2005 a 2019, né, é possível perceber um crescimento considerável, né, na arrecadação tributária. Esses valores são os valores dos principais tributos relacionados, né, a comércio e indústria, pois são os tributos que foram repassados, né, pelo Estado. Então, o sul de Minas, né, em 2019, que é o dado mais recente, recebeu aí pouco mais de 2 bilhões, né, de arrecadação tributária que foi repassada. Lembrando que a gente percebe, existe detalhado, segregada essa informação por município, né, mas a gente percebe também que existe intimamente uma conexão aos municípios que apresentam
melhor resultado no seu produto interno bruto, recebem mais arrecadação tributária, né? E aí conseguem uma receita orçamentária pública melhor para maior gestão ou melhor aplicação de recursos, né, no município, em áreas que a gestão pública, por assim definir. E também é importante comentar, né, que os municípios aí maiores, que mais recebeu tributos, né, a gente fez aí também o top 5 deles. Então, Pouso Alegre aparece em primeiro lugar, foi o município que mais recebeu essas arrecadações repassadas pelo Estado. Extrema, na sequência Extrema, né, que o professor Pedro acabou de comentar sobre o crescimento da cidade de Extrema. Em terceiro lugar, a cidade de Poços de Caldas, em quarto, Varginha, em quinto, Itajubá. E também os últimos aí aparecem em municípios menores, que receberam uma quantidade bem menor, né? Então, por exemplo, Venceslau Braz, que é a cidade que menos recebeu o repasse de arrecadação tributária, a gente pode perceber que recebeu uma quantia bem inferior a Pouso Alegre, por exemplo. Né? E por isso, talvez, a gestão pública precise se organizar melhor para conseguir canalizar bem, né, os investimentos que serão feitos, independente do setor. Eu acho que é importante mencionar também, pessoal, que nesses valores não estão contabilizados alguns recursos que vêm do governo federal, né, pois a grande maioria desses recursos que vêm do governo federal, eles já vêm com um destino específico, né? Então, existem verbas, como, por exemplo, verbas relacionadas à educação, que vêm do Fundeb, no qual o município não tem autonomia de gestão dessa verba. Então, chega para ele, né, chega para o município, e cabe apenas ao município, né, descentralizar esse recurso, né, para a educação, por exemplo, a exemplo do Fundeb. Né? Já outros tributos, como esses que estão sendo mencionados aí, são municípios no qual são recursos no qual o município tem uma autonomia um pouco maior, né, de gestão, e aí a gente consegue também ver, né, na forma como esse município gastou, na forma como essas despesas foram executadas, perfil de gestor público, a gente consegue, né, entender por que talvez um determinado investimento não tenha sido estimulado em um município, porque determinado recurso foi direcionado para uma área ou outra, e a gente consegue entendimentos melhores da gestão pública em si. Tá? Mas esses valores são para a gente ter um panorama de como os municípios recebem esses recursos. Então, pessoal, combinado ao que o professor Marcelo falou, essa medida que ele disse de como está sendo utilizado o recurso dentro do município, existe um indicador chamado esforço orçamentário. Esse esforço orçamentário vai falar, olha, quantos por cento da arrecadação que esse município tem é aplicado dentro das áreas, então, educação, saúde, lazer, etc. Isso, evidentemente, pode trazer algumas respostas importantes sobre o desenvolvimento econômico daquela cidade. Isso é muito característico e muito diverso entre as cidades aí, já que são 155 delas. Assim, nós levantamos os dados, esses dados são de 2018, do esforço orçamentário médio que aconteceu no sul de Minas Gerais. Então, em geral, Minas Gerais investe mais em qual setor? Vocês podem observar aí que a área prioritária é o investimento na saúde. 27,85% do orçamento é destinado à saúde. Em segundo lugar, vem o que eles elencam como outras atividades. Não são aquelas que estão listadas entre as principais que estão aí. Isso é até um caso de se detalhar melhor, aí tem que entender município a município, por que ele colocou essa sua verba, esse seu gasto, classificado como uma outra atividade e não como essa que já estão definidas. Em seguida, nós temos as atividades de educação, com 22,82%, e na infraestrutura, 11,52%. As demais, como a habitação, a cultura, preservação do meio ambiente, saneamento básico, assistência social,
tem valores bem abaixo, né, que vão até ali no máximo a 2, 3% do orçamento do município. Então, a gente pode observar, até mesmo por uma questão de legislação, a saúde e a educação e também a infraestrutura como os locais que as prefeituras mais destinam os seus orçamentos. E aí, como nós sempre fazemos as nossas listinhas para entender, separamos aqui para vocês, dentro dessas áreas, quem está em primeiro lugar, quem está em último em investimento, dentro dessas 155 cidades. Quando a gente fala em investimento em agropecuária, a cidade que mais destinou orçamento foi a cidade chamada Claraval, uma cidade pequena, e São Lourenço foi a cidade com menor investimento. São Lourenço é uma cidade com uma característica mais de turismo, não é? Em desenvolvimento econômico, a cidade de Conceição dos Ouros é aquela que mais investiu, enquanto Alagoa, Arantina e mais algumas empatam aí em último lugar. Quanto à cultura, São Sebastião da Bela Vista destina mais orçamento. Boa Esperança, Fama e mais algumas outras cidades estão entre as últimas no investimento na cultura. Educação, em primeiro lugar, a cidade de Silvianópolis. Em último lugar está a cidade de Conceição das Pedras. Esporte e lazer, a cidade de Delfim Moreira. E, em último, a cidade de Claraval. Olha que interessante, né? Quando nós falamos em esporte, Claraval investe menor que todas as 155 cidades, mas ela investe mais em agropecuária. Temos aí habitação, nós temos Albertina, e em último lugar são muitas cidades que estão ali com investimento baixo. Da infraestrutura, destaque para Bom Repouso, em último lugar Santana da Vargem. As outras atividades que eu comentei com vocês, a cidade de Cordislândia e, por último, a cidade de Espírito Santo do Dourado. Preservação do patrimônio, Córrego de Bom Jesus e, em último, várias outras cidades. Em saneamento básico, São Lourenço, em primeiro lugar, São Pedro da União, em último lugar. Saúde, a cidade de Varginha é a que tem o maior gasto. E, por último, a cidade de Cordislândia. Em segurança, a cidade de São Sebastião do Paraíso. E, por último, várias cidades. Meio ambiente, em primeiro lugar, Caxambu. E, por último, também, empate entre várias cidades. Em assistência social, a cidade de Cabo Verde. E São Lourenço, em último. Por fim, orçamento destinado ao apoio ao trabalho, Poços de Caldas fica em primeiro lugar. E várias cidades empatam em último lugar. O que isso demonstra para nós é como que as cidades aplicam os seus recursos em áreas que cada um dos seus prefeitos e equipes destinam os recursos de acordo com as suas prioridades, que é a escolha, que é toda a ideia da economia. Então, isso situa a gente, pessoal. A ideia foi trazer para vocês um pouco de um raio-x. É lógico que são 155 cidades, com muitos indicadores. A gente quis mostrar um pouquinho para vocês como funcionam esses indicadores, desde produção, emprego, orçamentos, inovação, o que está acontecendo no sul de Minas. E agora a gente vai abrir aí mais para um debate no sentido de que o que vem para frente, quais são as perspectivas. Então, vou deixar aberto aí, professor Pedro, quer comentar aí as perspectivas que você vê dessa região? Bom, eu acho que rapidamente a gente tem que abrir para as perguntas também, né? Acho que vem alguns questionamentos do pessoal. Mas a pergunta que todos sempre fazem para nós, o que se espera da economia do sul de Minas pelos próximos anos, ou esse pós-crise agora do coronavírus que a gente está vivenciando. Ainda é muito cedo para a gente
apontar qualquer coisa. A única questão é que nós vamos seguir a tendência Brasil, que a gente sempre seguiu a tendência Brasil, mesmo estando acima dos índices de crescimento do Brasil, mas nós vamos seguir a tendência Brasil. Provavelmente podemos chegar num crescimento negativo do produto interno bruto do sul de Minas em função de tudo isso. O problema é que só vamos ter esses dados em 2022. Isso demora muito, por isso que as ações têm que ser tomadas desde já para tentar minimizar esses impactos. Eu acho que fica claro também que é uma discussão que até eu e o professor Pedro ontem, tarde da noite, estávamos tendo, né, Pedro? Que a gente não pode encarar o retorno da economia, a melhoria da economia igual para todas as cidades. A gente não tem como achar que Poços de Caldas e Claraval vão ser ali, ter o retorno econômico da mesma forma, porque cada uma dessas cidades tem seus potenciais econômicos, tanto no sentido de arrecadação, da atividade principal econômica que ela tem, seja através da agropecuária, da indústria, o potencial de exportação, o potencial de inovação, cada cidade tem uma característica. Então, a recuperação do pós, ele vai vir de muitas formas e de formas diferentes para cada uma delas. O sonho ideal, né, professor Pedro, seria que tivesse uma coordenação entre essas cidades para que o sul de Minas em si conseguisse se reerguer mais fortemente em conjunto. Professor Marcelo, alguma ponderação antes da pergunta? Não, é isso mesmo, e eu acho que é importante mencionar que a diversidade das cidades, né, também vão demonstrar, acredito, inclusive, o tempo de resposta, né? Talvez as cidades que tenham, né, a agricultura um pouco mais forte não estejam sentindo os impactos econômicos com tanta velocidade, ou talvez não sintam tão forte, porque são setores que estão se mantendo mais ativos, né? Em contrapartida, a gente tem cidades que são muito voltadas para o turismo, que já estão sofrendo impactos maiores nesse sentido. Então, tudo realmente vai depender muito, né, do perfil de cada município, da atividade econômica mais forte ou mais preponderante ali, enfim, né? A gente faz uma análise do sul de Minas, mas existem muitos outros aspectos que envolvem particularidades de cada cidade, né? E como o professor Pedro disse, provavelmente vamos seguir uma tendência Brasil, né? Esperamos que talvez um pouco melhor, né? Mas há uma tendência nacional aí que não fugiremos tanto dessa curva, assim. Bom, pessoal, vamos então responder as perguntas. Vamos lá, Guilherme. Manda aí, Tiagão. Gostaria de agradecer, como é bom ouvir quem entende, né, gente? Os três aí deram um show, a gente fica feliz para esse show que foi aí. Para quem entende, é muito bom. Vou começar aqui com alguns questionamentos, tá? Eu vou vindo descendo aqui, tá, gente? Aí a gente vai ver se a gente consegue fazer todas as perguntas. O Gleison, ele fala que ele é de Machado e é visível como a cidade dele teve crescimento econômico nos últimos anos e gostaria de saber qual a cidade sul-mineira que se destacou em crescimento proporcional no ano de 2019. O professor Pedro é o mais indicado. Bom, nós não temos os dados de 2019 nem 2018 ainda, mas o último dado que a gente tem de 2017, disparadamente, o município que mais cresceu no sul de Minas foi Extrema. Extrema é um caso totalmente à parte do que vem acontecendo no sul de Minas nos últimos anos. Tem uma presença fortemente industrial, de produção, tecnologia, etc., e foi a que mais se destacou no último dado que foi divulgado, que foi 2017. Ô, Pedrinho, desculpa, o professor Pedro, né? Não, Pedrinho mesmo, tranquilo. Pedrinho, o Emerson está perguntando o porquê dessa defasagem de 2 anos dos municípios, que só complementando isso aí que você está falando. Perfeito. A gente tem que entender uma coisa, que em macroeconomia, nem sempre o todo é a soma das partes. Parece uma coisa meio estranha falar isso, mas tem essa questão, nem sempre o todo é a soma das partes.
Então, o que acontece? A prioridade do IBGE, no primeiro momento, é fazer o cálculo nacional, que é feito trimestralmente. Depois, o que acontece? Esses cálculos que são divulgados, por exemplo, o PIB de 2019 foi divulgado aí no início de março, meados de março, eles divulgam o PIB de 2019 do Brasil. A partir daí, o IBGE começa um processo de ajustamento do cálculo, porque as fontes são diversas. Imagina, você tem que mensurar tudo que foi produzido em produtos, em bens e serviços finais, dentro de uma economia monstruosa, durante um período de tempo. Então, eles têm que fazer os ajustes. Só depois dos ajustes é que eles vão fazer a verificação da distribuição desse PIB por estados e municípios. Aqui em Minas, para quem quiser dados mais aprofundados, nós estamos já construindo aí no site do GESUL esses dados, tudo baseado na Fundação João Pinheiro. É ela que, a partir dos dados do IBGE, vai distribuir isso por municípios. O IBGE faz a distribuição por estados, depois por municípios, porque dá trabalho pra caramba para você identificar, por exemplo, o que foi exportação Varginha, o que foi exportação Eloy Mendes, o que foi exportação Três Corações, o que foi produzido, consumido Varginha. Então, dá um trabalho muito maior. Então, primeiro eles fazem o somatório geral, depois distribui pelas partes. O Marcelo, Guilherme, está perguntando, falando em crescimento de empregabilidade, quais fatores são visíveis nos municípios, né? E aí, aproveitando para poder perguntar também se foram analisados os motivos para a queda das exportações. Bom, até o professor Marcelo, se quiser complementar aí depois, que ele está mais integrado à questão da empregabilidade. Legal. Mas o que pode ser, a gente pode dizer é que as características da cidade são diferentes. Primeiro ponto, sobre a empregabilidade. Então, nós temos cidades que grande parte da sua cultura, né, da sua atividade econômica é para agropecuária. O professor Marcelo mostrou ali no slide que os cargos mais contratados, então o trabalhador rural voltado ao café, isso demonstra que aquela cidade tem uma atividade mais voltada ao café. Agora, cidades com perfil mais industrial, que é o caso da microrregião de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, então requer uma questão de conhecimentos voltados para a área industrial. Então, você vai observar que os cargos são mais voltados para a indústria e até mesmo administrativos. Então, os requisitos da empregabilidade dependem muito da cidade e da atividade econômica que cada uma dessas cidades ela vai ter. E é lógico que, bagunçado um pouquinho com a pandemia agora, esses requisitos vão mudar também. A habilidade de você trabalhar questões de home office e trabalhar questões digitais vão ser mudadas daqui para frente. É isso mesmo, professor Marcelo? Não, é isso mesmo, né? E até em análises históricas que a gente discutiu, né? Os momentos aí de crise, né? De 2014, 2015... mostram como que as cidades com perfis mais industriais têm uma queda mais brusca no saldo de empregos, mais repentino, né, enquanto outros com outros segmentos às vezes demoram um pouquinho mais a sentir, mas na sequência também aparece. Então, realmente, varia muito, né, do perfil da cidade, né, da atividade principal econômica ali, né, nós analisamos muitos casos que surpreenderam, por exemplo, de cidades que têm um perfil de indústria têxtil e ali demonstram, né, um nível de emprego um pouco mais elevado, mas, assim, são particularidades de cada município e realmente, né, varia muito, né? Para ter um panorama mais aprofundado, tem que analisar, né, caso a caso, segmento a segmento, enfim. E isso é possível, né? As exportações, Pedrinho, por que caíram naqueles 2 anos? Olha, isso ainda é um caso que nós estamos tentando averiguar. Tanto a queda das exportações, mas principalmente ela se estabiliza, né? Ela fica num platô ali de 2016 até 2019. E o que espanta bastante é a elevação das importações do sul de Minas, que foi muito grande. A gente tem uma hipótese que a gente coloca.
Como a exportação nossa aqui é muito ainda voltado para o agro, vocês viram lá que as cidades mais superavitárias são exportadoras de café, quase na sua totalidade, e o agro, as commodities, elas são muito voláteis, certo? Então você tem anos de boa produção, anos em que a produção não é tão grande, e isso pode ser um fator explicativo. Nós temos um outro fator explicativo importante, que é os clientes importantes que nós temos, Europa e Ásia, principalmente a China nos últimos anos, diminuiu um pouco das compras internacionais dela e acabou voltando mais para o mercado interno. Então, isso é uma coisa que pode ser, são hipóteses que nós estamos levantando. Agora, o que mais nos chamou a atenção foi a elevação das importações. O que a gente tem como hipótese disso? Que no pós-2015, 2016, parece que as empresas estavam voltando a um investimento que estava necessitando de importar bens de outros países, bens de capital, por exemplo, máquinas, equipamentos, etc. Que provavelmente agora, com toda essa crise atual, isso deve ter sido provavelmente estancado. Então, é algo que a gente ainda está averiguando. O bom é que balança comercial é algo que dá para a gente acompanhar. Então, 2020, quando nós já tivermos os dados, a gente já vai conseguir acompanhar mais de perto que, por exemplo, o PIB. Gente, tem bastante pergunta, Guilherme, Marcelo e Pedrinho. Depois, se vocês puderem colocar o contato de vocês no chat, os meninos poderem mandar, eu acho que tem bastante coisa aqui interessante. Eu vou dar só uma lida mais no geral aqui, que eu acho que o pessoal participou bastante, né? Vou dar um exemplo aqui do Michel, né? Que falou que algo que fica bem explícito, que a alta do dólar ajudou muito os cafeicultores, já que o preço da saca do café tem caído muito nos últimos tempos, e aí essa alta do dólar segurou um pouco. Como vocês conseguem... o que vocês pensam com relação ao sul de Minas, né? Tem uma pergunta aqui que se a região do sul de Minas, ela pode vir depois de São Paulo e Rio, se vocês entendem, principalmente para o agronegócio aí, como sendo uma coisa potencial aí, essa nossa região. Bom, isso é interessante, Thiago. Eu falo com um pouco mais de propriedade nesse sentido, que esse é o tema da minha dissertação atual do mestrado, sobre a questão do café aqui no sul de Minas, e evidentemente a gente discute sobre a agropecuária no geral. São Paulo hoje ela tem uma característica maior voltado à questão que a gente chama sucroalcooleira, né? Se a gente pensar em café continua sendo Minas Gerais, e não só sul de Minas, o Cerrado também tem a sua importância na agropecuária, ao mesmo tempo que a gente disputa com as questões agropecuárias com a região centro-oeste, principalmente relativo à soja. Sul de Minas ainda é uma região que tem as questões muito fortes linkadas ao café, como eu disse no início, Campos Gerais, Três Pontas, maiores produtores de café do Brasil, mas nós temos uma dificuldade que deve ser estimulado, é que a gente não foque apenas no desenvolvimento de café verde, mas que isso possa andar na cadeia de valor, como o professor Pedro já disse antes. Nós precisamos não ficar apenas dependentes de agropecuária, precisamos de pegar esse nosso produto e poder industrializá-lo e poder vendê-los a preços maiores e melhores e exportá-los já beneficiados. Isso atrapalha um pouco, porque muito do café que é plantado em Minas Gerais é industrializado em São Paulo ou no exterior, na Alemanha principalmente. Então, cabe uma modernização um pouquinho no sentido industrial da agropecuária do sul de Minas, para que ela possa ter uma competitividade maior com o estado de São Paulo, principalmente. Na agropecuária, o estado do Rio de Janeiro já teve um certo protagonismo, mas há muitos anos atrás, também referente ao café. Hoje se baseia mais voltado
o São Paulo para sul, croa-coleira, região centro-oeste, soja, gado, e sul de Minas e Cerrado de Minas na parte do café. Esqueci algo, professor Pedro? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que sempre, com certeza deve ter algum questionamento no sentido de que, como o setor agro vai ser o menos impactado por essa crise, se a gente comparar com o impacto que o serviço, o comércio e a indústria está sofrendo, então isso é bom para o sul de Minas. O problema é que a participação do setor agro no produto interno bruto das principais cidades, por exemplo, Varginha, só para a gente ter uma base, em termos de valor adicionado bruto, tá? Estou falando de valor adicionado bruto. A participação não chega a 2% do produto interno bruto, então é muito pequeno. E como o Guilherme falou, como a gente não processa, você não tem um encadeamento produtivo forte. Então, o impacto positivo não vai conseguir segurar por muito tempo, entendeu? E o que vai conseguir segurar não vai permitir vamos dizer assim, uma melhoria, né, na nossa atual conjuntura. Só para a gente finalizar, Guilherme, Marcelo e Pedro, o Carlos, ele é lá do Polo de São João del Rei, e ele está com uma dúvida que eu achei interessante, se o GESU é uma iniciativa privada, né? E se para outras regiões tem um modelo de estudo como este, para o campo lá para o lado lá de São João del Rei, se vocês pensam em expandir isso, eu sei que é uma iniciativa privada dos três, agora de mais um, mas se vocês pensam em expandir isso para outras regiões de Minas, ou se vocês têm isso em mente. Muito bom, Tiago. É interessante. A região de São João del Rei é uma região riquíssima em cultura e também muito baseada na parte de mineração. Eu tive lá recentemente e tem características novamente muito diferentes. Se a gente pensar, Minas Gerais é como se fosse um país, pessoal, de tanta diferença de estrutura econômica que se tem. E respondendo a pergunta, ela é uma iniciativa privada, mas com cunho muito acadêmico, muito de pesquisa. Então, tem muito conteúdo gratuito que nós estamos fazendo para acesso à população em geral. Esse é o intuito, é levar entendimento econômico da região para todos. Então, eu vi, parece que tinha no chat uma pergunta, se tem as estatísticas detalhadas no site do GESU. Né? Ainda não temos, mas em breve nós vamos ter mais informações detalhadas. Nós temos alguns relatórios e mais alguns outros estudos que nós estamos liberando. E nós vamos atuar à medida que forem ter demandas de municípios, de associações e entidades que precisarem de estudos específicos. O GESU, gente, ele startou mesmo nesse modelo em fevereiro. Então, nós estamos, assim, começando, engatinhando, com muito trabalho. E em breve nós vamos ter aí, né, pessoal, Marcelo, Pedro, um relatório sobre a indústria do sul de Minas, específico sobre a indústria. Nós vamos liberar aí também, ok? Pessoal, se quiserem acrescentar, Marcelo, Pedro. Não, é isso mesmo. É uma iniciativa, o colega que perguntou aí do Polo de São João del Rei, porque a gente percebe, principalmente no âmbito das decisões de empresas, nas decisões das instituições do sul de Minas, e especialmente nas decisões dos órgãos públicos, leia-se principalmente prefeituras, uma falta muito grande de dados, uma falta muito grande de informações corretas, racionais, objetivas, que permitam com que eles tomem as decisões realmente embasados. Então, quando a gente criou o GESU, nós criamos com esse intuito. Amanhã ou depois uma empresa quer vir instalar no sul de Minas. O que o sul de Minas tem? Qual é a evolução, crescimento econômico do sul de Minas, da sua exportação, da questão de empregabilidade, etc. Ou um prefeito quer tomar uma decisão numa determinada cidade. O que eu tenho de dados econômicos dessa cidade? O que eu tenho de dados socioeconômicos dessa cidade? Qual é a evolução que a minha cidade teve? Então, a gente sente isso. E isso faz falta. E quando você vai para outras regiões do país, você vê uma diferença gritante. Quando você vai, por exemplo, para a região metropolitana de Campinas, quando você vai para a região ali
do Vale do Paraíba, é impressionante como as prefeituras, as empresas, as instituições, como associações comerciais, elas têm um embasamento de dados estatísticos que fundamentam bastante qualquer um que vai chegar naquela região, em uma tomada de decisão. Então, isso foi a grande questão, a grande problemática que nos levou a isso. Gente, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando com os três professores, né? Queria mais uma vez agradecer, professor Guilherme, professor Marcelo, professor Pedro, uma honra ter recebido vocês aqui nessa tarde, tá? Prazer mesmo, muito obrigado por tudo que vocês passaram aí para os nossos alunos, só elogios da palestra e do bate-papo de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, obrigado pela apresentação aí, não sei nem como agradecer, tá bom? Obrigado, viu? Nós que agradecemos, professor. Valeu, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Um abraço.